todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, sabe para quê? Atualidades com foco na modernização do serviço público. Flávia, então como é que eu tenho que entender essa aula? Ela é sempre uma aula informativa. A gente está aqui para aprender um pouco mais sobre o tema e assim desenvolver melhor os nossos textos, tá? Bom, vamos pensar aqui nas possibilidades de tema, porque quando eu falo em modernização do serviço público, ó, então todos os nossos temas, gente, gravados em 2025, tá? Pode ficar tranquilo que é tudo bem recente mesmo. Então, dados aqui, os mais recentes que a gente conseguiu encontrar para trazer aí atualidades de fato ao seu repertório argumentativo. Modernização do serviço público no Brasil. Olha, eu poderia ter um tema que fala sobre modernização e acessibilidade. Então, você está pensando nas pessoas com deficiência, e aí é um tema bem recortado. Na aula de hoje, eu vou trazer um monte de repertório argumentativo para que você conseguisse fazer qualquer tema, beleza? Inclusive o que está proposto na nossa oficina, inclusive ele. Mas ele poderia ser um outro tema. Então, por exemplo, eu poderia falar assim: importância da modernização no serviço público para assegurar a acessibilidade, entenderam? Então, isso aqui é um tema possível. Aí eu poderia usar palavras diferentes, ó, inclusão, acessibilidade. Aí você está falando de intérprete, você está falando de recursos audiovisuais que podem ser importantes, adaptações de plataforma, vai trabalhar todo esse cenário. Bom, eu poderia ter um tema falando sobre os desafios da modernização no serviço público brasileiro. Então, eu posso falar do custo, eu posso falar que a população, apesar de ter acesso à internet, no Brasil hoje o acesso à internet, ele corresponde a mais de 80% da população, a população ela não tem um uso, uma alfabetização digital ampla. As pessoas não sabem usar o GovBR, por exemplo, o que dificulta muito as políticas de governo que digital. Então, eu poderia falar dos desafios da modernização do serviço público. O que eu quero que você entenda é que essa aula de atualidades, ela não está focada só no tema que a gente vai desenvolver na sequência. Ela poderia ser usada para desenvolver vários temas, que é o objetivo mesmo. Então, desafios da modernização do serviço público no Brasil. Então, a gente pode pensar em vários, né? Eu vou pensar em custos, eu vou pensar na dificuldade de implementação, eu vou pensar na adesão do servidor. Às vezes, nem o servidor está preparado, né? Adesão da sociedade. Bom, eu vou pensar, por exemplo, no histórico brasileiro, no progresso da administração pública. Quando eu penso, né, no progresso, então você vai falar lá de uma administração burocrática, patrimonialista, até a gente chegar na era gerencial e como isso está sendo associado às políticas de governo que digital. Então, quando eu penso na modernização do serviço público, eu posso pensar também na evolução, no progresso da administração pública brasileira. É um tema que vai ter a ver com isso aqui, ó. Gente, de acordo com o Manual de Redação da Presidência, a administração pública é minúsculo, então nós vamos seguir assim. Geralmente, quando vocês fazem maiúscula na prova, eu coloco assim, evite a maiúscula de ênfase. E não costumo nem descontar ponto. Por quê? Porque é comum que as bancas não descontem. Então, eu sigo o padrão que está nas bancas. Mas eu gosto de deixar bem claro que se a gente fosse considerar o manual de redação da presidência, ele traz que o certo é usar iniciais minúsculas, tá? Então, progresso da administração pública no Brasil. Então eu poderia falar sobre essas etapas, né? Eu vou lá, uma administração burocrática, aí depois eu posso falar do patrimonialismo, eu posso chegar até chegar ao governo que digital. Então esse progresso a gente vai pensar num histórico.
Olha, eu posso pegar o meu tema e falar assim: alternativas para a modernização. Olha como é que tudo muda. Eu quero te mostrar isso, porque é importante você pensar em dinâmicas diferentes. Alternativas para a modernização do Estado brasileiro. Estado com maiúscula, brasileiro, que é adjetivo pátrio com minúscula. Então, vou chamando a sua atenção para isso, porque você não precisa errar na redação, tá? Alternativas para a modernização do Estado brasileiro. Quando eu falo alternativas, eu quero que você me dê soluções. Eu quero falar como é que é para fazer. Então, quais são as melhores alternativas? Poderia comparar o Brasil com outros países, dizer como tem sido essa implementação. Então, isso tudo aqui é dar treinamento, contratar mais servidor ou diminuir o número de servidores, mas assegurar que os servidores que ali estão têm capacidade técnica para gerir o governo digital, trabalhar com servidores que já existem, essa necessidade de adaptação a novas tecnologias. Então, é outro tema. Estão vendo? O que eu acho que é legal? Quando a gente pega um eixo, que é o que a gente vai trabalhar nessas aulinhas de atualidades, tá? Eu tenho vários desdobramentos. Então, há vários desdobramentos possíveis a partir de um dado eixo, beleza? Então, você já compreendeu isso aí. E agora, nós vamos falar do nosso tema. Então, eu faço sempre uma contextualização. O que a gente tem? Vou usar sempre um marca-texto, vai ficar mais fácil. A modernização aqui no serviço público brasileiro é uma demanda cada vez mais crescente, porque ela tem a ver com 3 pilares, que seriam os pilares que eu abordaria no meu texto. Maior eficiência, maior transparência. Então, um ponto importante é a gente dizer o seguinte, que a modernização do Estado, ela tem um impacto muito relevante para a corrupção também, né? Para conter a corrupção. E rapidez no atendimento às necessidades da população, inclusive para conhecer essas necessidades. Uma outra coisa que a gente poderia falar, né? Então, com alternativas para se conhecerem as demandas da sociedade. Ferramentas de inclusão, orçamento participativo, e aí a gente pode falar, inclusive, usando novas tecnologias. Diante do avanço tecnológico, então, como é que isso se dá? E do crescimento das expectativas do cidadão. A gente pode falar do maior engajamento da população. Já pensando no seu texto, tá? Então, esse maior engajamento requer que a administração pública aprenda a lidar de uma outra forma com a prestação de serviços à sociedade, tá? Então, a adoção de inovações encontra obstáculos. Ah, se fosse desafios, aqui eu estou trazendo alguns o quê? Obstáculos, estão vendo? Então, encontra obstáculos. Que tipo de obstáculos que a gente tem? Burocracia excessiva, resistência a mudanças, insuficiência de investimentos em tecnologia e dificuldade de capacitar servidores. Só aqui, ó, eu já teria apresentado para você, ó, burocracia, que o Brasil, apesar de estar na frequência gerencial, ainda tem aspectos burocráticos muito severos, resistência a mudanças, tanto por parte da administração geral, quanto por parte dos servidores e também da sociedade, tá? Insuficiência de investimentos em tecnologia e na capacitação de servidores. Bom, aqui um ponto que eu acho importante é a gente falar que a modernização vai além da simples digitalização de processos. Ah, eu posso usar o PJE como exemplo? Claro que pode, e até deve, mas vai além disso, tá? Por exemplo,
trata-se de se dar transparência, por exemplo, às decisões do judiciário, permitindo que a pessoa acompanhe o processo em tempo real. Então, é muito mais do que digitalizar, né? Ela envolve uma transformação de cultura organizacional e um ambiente em que a eficiência e a responsabilidade social sejam princípios fundamentais. Então, toda modernização também está ligada à responsabilidade social. Não é só um aspecto tecnológico, também existe um aspecto social agregado a essa modernização, tá? Então, aqui, ó, pensando na sua conclusão, modernizar tem a ver com estreitar as relações entre o Estado e os cidadãos, garantindo um afinamento entre a prestação de serviço e as demandas, né? Que o cidadão seja atendido em termos de suas demandas. Claro, Flávia, eu vou falar do mínimo da reserva do possível. Ok, mas aqui não é bem isso que a gente está trabalhando. Isso tem mais a ver com um tema que a gente desenvolveu em outra aula. Isso aqui seria mais você colocar o seguinte, que a gente precisa de um investimento mais significativo em tecnologia, que existe uma necessidade maior de capacitação dos servidores, que existe uma necessidade de um letramento digital mais efetivo por parte da população brasileira. Eu não coloquei isso aqui, mas é um entrave, tá, gente? Meu marido trabalha na Caixa e ele fala que assim a Caixa atende a diversos públicos. Entre esses públicos, pessoas com pouca informação, pouco acesso à informação, né? E pouco estudadas. Ele fala que a maior dificuldade, às vezes, para resolver um problema da pessoa é que ela não tem conhecimento digital. Ela não consegue. E tudo hoje é pelo GovBR, né? Aí a pessoa deixa para lá, tá? A gente chama isso de letramento digital ou letramento tecnológico. Às vezes é uma realidade tão distante de nós que a gente não consegue imaginar. Mas é uma pessoa que ela não consegue baixar um aplicativo. Né? Isso acontece com as pessoas mais velhas, com as pessoas que têm menos acesso à informação, que usam o telefone e a internet, mas elas usam para coisas muito específicas. Elas não têm um domínio daquela ferramenta como um todo, tá? Infelizmente, e é uma realidade no nosso país, dada a desigualdade social, claro. Bom, aqui eu trouxe, vamos dizer assim, uma referência mais básica. Ela deve ser guiada por princípios constitucionais. Por exemplo, se eu estivesse fazendo meu texto, eu ia tentar colocar o princípio da eficiência lá para poder embasar ali a introdução, ou de repente no primeiro parágrafo do desenvolvimento, já me valendo de um argumento de autoridade. Então, aqui, ó, eu trouxe que a administração deve ser guiada pelos princípios constitucionais, publicidade, moralidade, eficiência, garantindo a eficiência na gestão de recursos públicos, a eficácia. Então, eu trabalhei principalmente esses dois pilares, vou usar uma outra cor aqui, ó, na implementação de políticas públicas e a efetividade na entrega. Porque essas três palavras têm a ver com o tema. Então, quando eu penso num tema, eu já pensei assim, ó, eficiência, efetividade e eficácia. São palavras relacionadas ao eixo temático e que eu poderia o quê? Utilizar, igual eu pensei em letramento digital. Aí eu pensei na capacitação de servidores. E aí eu vou pensando o que se ajusta, né? Eu dei exemplos aqui e tal. Bom, aí eu tenho que a digitalização, a automação e a simplificação de processos, que é conter a burocracia, né? Ainda real no Brasil. Impede aí que o Estado de fato avance. Aí aqui a gente tem algumas ferramentas, digitalização, automação e simplificação. Não é a mera digitalização. Está estudando por esse material. Vai além disso, né? E aí a adoção de princípios que fortalecem o serviço público contribui para um Estado mais democrático e
inovador e voltado para o bem-estar coletivo. O que se espera? Eu vou fazendo isso aqui, que é a lógica que você tem que ler assim, né? Um Estado mais democrático, mais inovador e, em última instância, o bem-estar coletivo, que é o mais importante. Bem-estar com hífen, que é o que a gente quer. Então, só para a gente ir trabalhando o tema. Bom, aqui eu tentei, já que eu pensei nessas três palavras, ó, eficiência, eficácia e efetividade. Eu tentei colocar desdobramentos pensando assim, vai que o aluno quer ir por essa linha ou que o tema trouxe exatamente esse viés. Aí coloquei que é um dos princípios da administração pública, né? E esse princípio traz que os atos da administração pública devem ser executados com celeridade, economicidade e qualidade, garantindo o melhor uso dos recursos o quê? Disponíveis. E aí eu trouxe um exemplo. Exemplo na modernização do Estado. Aqui você poderia citar a plataforma GovBR, que hoje tem mais de 4.000 serviços digitais, aumentando a produtividade do setor público. O GovBR, sem dúvida, seria um excelente exemplo para você colocar no texto, apesar das suas dificuldades, como, por exemplo, a falta de letramento digital de uma parcela da sociedade e a dificuldade que essa parcela encontra para executar serviços básicos, porque depende do GovBR. Bom, aqui, eficácia refere-se à capacidade de alcançar os resultados pretendidos. Então, significa que as políticas, principalmente as políticas públicas implementadas, devem atender ao seu propósito e beneficiar diretamente a população. Aí coloquei que, embora a Constituição não traga o termo de forma explícita, a eficácia é trabalhada ali dentro da lógica dos princípios da administração pública. Às vezes eu vou escrever isso no meu texto? Não, não precisa, porque às vezes não vai nem caber. Mas, dependendo do tema, vai fazer sentido, então é um acréscimo aqui. Bom, um programa de atendimento médico digitalizado pode ser eficiente e reduzir custos, mas só será eficaz se garantir que a população realmente tem acesso aos serviços de saúde de maneira o quê? Satisfatória. É a mesma coisa. A eficácia, gente, ela vai depender dos resultados o quê? Pretendidos. Quer ver uma modernização que a gente teve recente? O CNU. Outra modernização que se pretende é um concurso unificado de professores. Mas a gente vai ter que ver se isso realmente deu certo, se garantiu os resultados o quê? Pretendidos na prática. No CNU a gente está vendo que há várias ações, enfim, né? A ideia é boa, gente. O processo foi um pouco complexo, para não dizer assim, complicado, difícil de gerenciar. E os desafios existem para o governo também, lógico, mas assim, enfim. Né? Vou falar só da minha parte. A correção das discursivas em língua portuguesa foi o caos. Gente com muito desconto, gente sem nenhum e sem nenhum critério. Isso aí eu posso falar, garantido. E um monte de gente ajuizando a ação, claro. E no direito, né? Se perdeu 15 pontos, sua redação não tinha nenhum erro. Nenhuma sinalização na banca e não tinha erro. Né? E gente com 50 pontos cheio de erro. Então é complicado. E a vida não é justa, infelizmente. Efetividade. Então, produzir um impacto real na vida das pessoas. Fui colocando alguns destaques que eu acho que podem ser relevantes. Então, aqui, ó, uma coisa que a gente pode pensar é na redução das desigualdades. Então, quando a gente pensa na inclusão, vamos pensar em inclusão, a partir da modernização do Estado, a gente traz um impacto significativo. Ah, eu posso dar exemplo a partir da inclusão? Sim. Aqui, ó, a digitalização do CAD único, do cadastro único, facilitou o acesso da população a benefícios sociais, como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, promovendo mais inclusão e impacto real na vida dos cidadãos. Ô, Flávia, eu sou contra Bolsa Família, nem BPC eu acho que deveria ter. Não vamos entrar nessa seara, não vamos entrar. A proposta é boa, o povo é que subverte.
Vamos pensar, gente, se a gente pensa em programas de transferência de renda, se eles são temporários, que eu acho que esse é o principal ponto, né? Que a gente não vai manter a pessoa com um programa de assistência de renda. O certo é que seja um programa temporário e que a gente possa oferecer mecanismos para aquelas famílias que fazem parte desses programas de transferência de renda consigam autonomia financeira. O problema é que o Estado não gerencia essa outra parte. E aí a gente acaba tendo um assistencialismo permanente no Brasil. O nosso problema está na forma como o programa os programas assistenciais têm sido conduzidos. Agora, eles são importantes, tá? E outro problema que a gente tem é o tanto de brasileiro que não precisa fraudando o programa. Aí já é um outro problema que a gente tem. A corrupção não está apenas nas grandes instâncias de poder no nosso país, ela está no cidadão também. É o cidadão que trabalha e pede para não assinar carteira porque está recebendo bolsa. Mas ele trabalha e está lá recebendo. Então, nós temos várias pontas que precisam ser trabalhadas. E isso poderia estar na sua redação, por exemplo, dizendo que, aí já pensando num outro tema, que seria, por exemplo, programas de transferência de renda, o impacto positivo e como eles podem ser melhorados. As contrapartidas, elas são necessárias, garantir dos filhos na escola, toda contrapartida tem que ser cumprida ali e fiscalizada pelo Estado, que já é uma outra dificuldade que o Estado enfrenta, que é realmente observar se a contrapartida foi ou não efetivada. E a outra questão é a gente avançar nesses programas, garantindo que eles não sejam permanentes. Né? Não é não sendo permanente, não é não sendo permanente porque eu não quero, não é isso não, gente, é porque a pessoa tem que ter autonomia. É igual filho, né? Você sustenta por um tempo, um dia você vira e fala, beijo, tchau, obrigado, vai cuidar da sua vida, entendeu? É assim que tem que ser. E é assim que tem que ser mesmo, né? Mas eu não sou contra de jeito nenhum, acho que tem que existir. Agora, benefício de prestação continuada, a gente está falando de uma outra coisa. Ela precisa, esse precisa acontecer e precisa de um olhar até muito mais humano, né? Todos precisam. A questão é o seguinte: não devemos subverter a lógica dos programas de transferência de renda. Eles devem ser temporários, devem ter contrapartida e devem garantir que a pessoa saia da situação de pobreza, em alguma medida. O problema é que a gente não tem isso, né? A gente encalacra a pessoa lá. É esse que é o problema. Bom, mas enfim, aqui ele estava falando da digitalização. Essa digitalização, ela permite, por exemplo, que quando você, que é beneficiário do CAD único, tenha ali a isenção num concurso público, isso possa ser checado de maneira mais dinâmica, mais prática pelo governo. Então, basicamente, isso aqui para a gente pensar. É porque aqui é como, né? Mas isenção de taxa de concurso, tarifa mínima de luz, tarifa mínima de água, tudo isso aqui está dentro de uma política de informações centralizadas sobre os indivíduos. Isso é importante. Bom, aqui eu trouxe o basicão, já pensando nas nossas palavras, ó. Depois eu fiz outros eixos, tá? Eficiência, eficácia e efetividade. Trouxe que na lógica da modernização do Estado brasileiro, Estado com maiúscula, brasileiro com minúscula, esses conceitos são fundamentais para garantir uma administração mais dinâmica e orientada ao interesse. Lógico, gente, que na montagem dessa apresentação, o objetivo não foi fazer frases maravilhosas, mas dentro do possível eu tentei fazer as melhores frases que eu consegui, com alguns gerúndios que depois eu até vi, para você também se espelhar na estrutura das frases, tá? Na modernização do Estado, não basta digitalizar processo ou reduzir custos. É essencial que essas mudanças tenham impacto positivo na vida das pessoas, alcançando aí o bem-estar coletivo. E a modernização implica a utilização de tecnologias inovadoras, capacitação de servidores, desburocratização, tornando o serviço público mais acessível, transparente e funcional. E aí, eu fiz o seguinte, ó, para este ano, sempre com ideias, vamos fazer melhor, vamos tentar alguma coisa. Geralmente, a gente usa 3 argumentos no máximo na redação. Então, eu trouxe aqui um cenário com 3 argumentos,
outro cenário com outros 3, outro cenário com outros 3. 3 cenários tá bom, né, gente? Pra gente pensar nas possibilidades de tema. E é claro que você poderia combinar do cenário 2 com 1, não tem problema. Primeiro, um argumento, aumento da eficácia administrativa. Então, eu trabalharia falando que a digitalização reduz a burocracia, agiliza os atendimentos e melhora a gestão de recursos, inclusive, né? Reduz custos. Trouxe uma informação do Banco Mundial. Segundo o Banco Mundial, a digitalização pode reduzir em até 50% o tempo de resposta às solicitações burocráticas dos indivíduos. Quer ver uma coisa recente? Que é o cartório digital também. Né? A gente pode pedir uma certidão eletronicamente recente, se não tão recente, mas enfim. Redução de custos operacionais. Então, aqui, ó, eu trouxe especificamente para você desenvolver custo com papel, custo com transporte, aspectos de infraestrutura física. E nessa modernização do Estado, você pode até falar que a adoção do home office é uma estratégia de modernização, que reduz o custo de infraestrutura, o custo de transporte. Ah, Flávia, mas tem país mandando todo mundo voltar para trabalhar presencialmente. Ah, isso é outra coisa. Na lógica, gente, é de se esperar que a pessoa que esteja trabalhando no home office funcione bem. Se não estiver funcionando, tem que retornar ao seu trabalho presencial. Mas se estiver funcionando, fica lá, tá ótimo. É uma redução de custos, tá? Bom, citei aqui um exemplo: o governo do Reino Unido economizou 4 bilhões com a digitalização de serviços públicos, conforme o relatório governamental aqui que eu citei. Aí você tem que pensar se esse argumento você vai conseguir gravar. Eu teria mais facilidade para falar do Banco Mundial. É um número mais simples, é uma coisa mais direta, mas fica a seu critério, te dando opções, tá? Transparência e combate à corrupção. A digitalização reduz a interação humana em processos administrativos, diminuindo a oportunidade de fraudes. Estônia, referência mundial em governo digital, implementou a plataforma Estônia, que seria o nosso GovBR, tá? Reduzindo 30% dos casos de corrupção administrativa. Então, é um dado significativo. E se a gente considerar que no Brasil a corrupção ainda é um problema, é uma realidade, seria uma possibilidade interessante aqui. Bom, aí outros argumentos. Melhoria na qualidade do atendimento dos cidadãos. Então, posso trabalhar melhoria. Reduz filas, entendeu? Então, assim, o acesso a serviços online reduz filas. Tudo bem que tem hora que você vai preencher um negócio online e o trem não funciona. Gente, outro dia eu fui marcar um exame online. Eu tive vontade de jogar o celular na parede e matar quem estava desenvolvendo a IA que respondia. Eu botei os documentos, eu preenchi dados, eu gastei 1h25 fazendo. Quando eu vi, voltou para o início. Tempo de interação excedido. Eu falei, não, vou matar. E não tem atendimento humano, não adianta. Então, aqui, ó, a digitalização de processos da Receita Federal reduziu de 40 para 10 dias o tempo médio de análise de pedidos de restituição. Outra coisa, ó, pensando aqui na corrupção, e aí você pode pensar em outro caso, sonegação, né? O cruzamento de dados da Receita tem grande potencial para reduzir o quê? A sonegação de impostos no nosso país, que ainda é uma realidade. Todo mundo reclama de um monte de coisa, mas na hora de pagar o imposto também a gente não quer. Ah, mas é porque o imposto é mal usado. Eu sei, mas um problema não justifica o outro, tá? Tudo, cada coisa é cada coisa. Enfim, mas a carga tributária é excessiva, ela deveria ser menor. Agora, também, às vezes, ela é grande porque a sonegação no Brasil é muito grande. Aqui, ó, vamos lá. A corrupção não está apenas nos altos, né, escalões da vida pública, ele está em nós, indivíduos, o tempo inteiro. Então, a gente está falando da pessoa que recebe Bolsa Família e trabalha sem carteira assinada para não ter que parar de receber o benefício. O outro que está pagando o imposto, cruzando as informações por baixo dos panos para ver se paga menos. A carga tributária é alta, mas nós temos vários problemas que precisam ser resolvidos na nossa ética, né? Isso aí também é uma questão complicada. Eu já vi um tema, gente, sobre ética e moral, que foi um tema muito legal. Um tema da FCC, que tem o hábito de cobrar temas mais filosóficos, mas foi lindo. Foi bem legal, que trouxe exatamente isso.
a corrupção no Brasil, ela não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. A gente elege o que está embaixo. E aí ela vai de baixo para cima. Bom, aumento da produtividade no serviço público. Servidores capacitados para lidar com tecnologias modernas trabalham de forma mais eficiente. No Canadá, a automação de tarefas rotineiras aumentou em 20% a produtividade no serviço público. E este é um ponto sensível da mão de obra brasileira. A mão de obra brasileira não está preparada para tecnologias, né? Infelizmente, a gente reclama lá, ai, nossa, Flávia, a prova de informática do concurso X foi igual uma prova de TI, mas é o que o Estado hoje precisa mesmo, de pessoas que tenham um conhecimento mais profundo. E a gente ainda nem tem como mensurar, né, se na teoria vai dar certo na prática. Enfim, aqui trouxe uma citação de autoridade, Klaus Schwab. Esse cara eu uso muito, porque eu tenho várias referências dele enquadradas em diversas questões, principalmente ligadas à economia. Desigualdade social e economia, modernização do Estado e economia. Muitos temas têm a ver com economia. Mercado de carbono tem a ver com economia. Então, ele tem muitas referências legais. O governo digital não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para garantir a eficiência e a transparência no setor público. Então, ele é o fundador do Fórum Econômico Mundial, né, gente? Aqui no Brasil, a gente poderia citar o GovBR, que ilustra essa tendência e já evidencia progressos na gestão nacional. O Brasil está no caminho certo, inclusive já recebeu prêmios em relação a governo digital e tem se mostrado bastante alinhado a práticas tecnológicas. Se a gente parar para pensar no Pix, gente, é uma coisa genuinamente nacional e ela é maravilhosa. Então, a gente economiza para o cidadão, dá transparência para o Estado. Já pensaram nisso tudo? Transparência para o Estado nas movimentações, né? Então, temos um probleminha aí para quem quer sonegar, porque para quem não quer não tem problema não. Enfim, respirou e continuou. Investimento inicial, isso aqui eu não colocaria, porque eu detesto ficar decorando esses números, e retorno financeiro. Mas o Tribunal de Contas da União estima que a cada R$ 1 investido em digitalização, o Estado tende a economizar a médio prazo 8. Só que o que a gente tem que perceber é que às vezes a gente não tem esse dinheiro para investir agora. Então, nós temos um Estado com problemas aí de investimento, mas o retorno é significativo. Adoção da inteligência artificial e Big Data. Ó, se você entrar no site do Ministério Público da União, tá falando de inteligência artificial. Ministério Público do Rio de Janeiro tá falando. Se você entrar no site do governo federal, tá falando de inteligência artificial e de como isso vai ser implementado no serviço público. Aqui eu trouxe Singapura, que usa a IA e o Big Data para prever demandas da população e otimizar serviços. No Brasil, o Gov já possui mais de 150 milhões de usuários, permitindo a estruturação de informações e o uso também de análises a partir de inteligência artificial. Esse é um ponto interessante, ó. Inclusão digital e acessibilidade, porque poderia ser um tema mais focado. A modernização permite que cidadãos tenham acesso a serviços essenciais, especialmente em regiões mais remotas. Aí trouxe o programa Bolsa Família de novo, mas você poderia trazer outros programas, como, por exemplo, consulta online, tá? Bom, aqui eu fiz um resumo de algumas palavrinhas para ficar na sua cabeça. Essa nova gestão pública pode ser compreendida como um refinamento do modelo gerencial, que seria o modelo instaurado atualmente, tá? Então, governança democrática, orientação por resultado, sempre olhando os números, atitude ambiente empreendedores, mesmo na administração pública, que é essa ideia de qualificar, melhorar, reduzir custos, descentralização de serviços, valorização da gestão de pessoas, articulação de recursos públicos e privados, responsabilização e contratualização. São algumas palavras que vão trabalhar isso aqui, tá? Então, essa que é a lógica aqui, quando a gente pensa nessa modernização do Estado. Ô, Flávia, mas você não acha
que isso vai tornar o Estado liberal? Não, gente, eu não estou falando por mim, não. Eu estou falando sobre os trabalhos. Eu vou te mostrar de onde eu tirei essas coisas, beleza? Porque às vezes o menino pensa assim, tá tirando da cabeça dela? Lógico que não. Aqui, a ideia de modernizar o Estado, que é uma ferramenta para melhorar os serviços públicos, e aí a ministra cita o concurso nacional unificado, a partir do Ministério da Gestão, como um dos incrementos dessa melhor otimização dos recursos públicos. Então, mostrando uma reportagem interessante. Outro, trabalhando aqui o governo digital. Então, a Secretaria de Governo Digital tem trabalhado para ampliação de serviços digitais na segurança e na privacidade de dados, bem como no processo de acesso aos cidadãos e cidadãs do país. Então, eu acho que é bem importante a gente pegar algumas reportagens. A ministra também poderia ser uma referência dentro do seu texto, tá? Então, é uma referência que está bem alinhada ao tema, beleza? Bom, aqui eu deixei as fontes prioritárias. Gente, eu daria uma ênfase a essa daqui. Eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia. Peraí, que eu já deixei aberto. Peraí. Só achar onde é que eu deixei, mas eu já deixei aberto. Aqui. Aqui, ó. Eu daria uma ênfase a essa reportagem, que é a modernização da administração pública brasileira nos últimos 40 anos. Eu gosto muito das reportagens da Cielo, porque elas trazem assim um conteúdo mais denso, informativo. Então, fui montando a nossa apresentação a partir disso aqui. Isso é um blog que eu achei muito legal. Nesse blog tem um diagnóstico do serviço público brasileiro e como as questões de recursos humanos vêm sendo tratadas. Olha aqui, a análise foi feita de 2014 a 2024, então está super atualizado. E aqui tem, ó, plano de recursos humanos, gestão de desempenho, gestão de desenvolvimento, gestão das relações humanas, capacidade do sistema de RH, oportunidades e estratégias na modernização do serviço público, contribuição necessária da sociedade civil, as perspectivas de gênero na modernização do serviço público. Então, eu acho que está um texto muito alinhado e eu deixo essas referências, primeiro, porque eu acho importante o aluno saber de onde que eu estou tirando as coisas, né? Para não ficar com a perspectiva de que eu estou trazendo um viés. Não. Aqui a gente está trazendo informação. Dentro desse cenário informativo, você tem que escolher aquilo que fizer mais o que sentido para você, para fazer, sabe o que agora? Redigir o seu texto a partir de um tema concreto. Agora vamos para o nosso tema. Combinado? Então, acabamos a nossa aulinha de atualidades, mostrando tudo que era necessário.